Shalom a todos, a paz seja convosco, amados em Cristo, do Brasil e do mundo que me ouve neste momento. Dando continuidade ao tema, o fim e o anticristo. Quem me acompanhou nesses vídeos todos, nos 6 vídeos, a gente acompanhou desde o primeiro, que eu comecei falando Paulo, em 2 Tessalonicenses, como será a vinda do Senhor, ele falando para as pessoas da época, que é parecido muito conosco hoje, que não será assim, seria necessário a apostasia, depois a revelação do Filho do Iníquo, e depois a vinda do Senhor. Vimos o Senhor, o Messias, dando todas as características de sua vinda. Depois vimos, como o tema do estudo é o fim e o anticristo, vimos também, entre os profetas, todas as descrições das características do fim. Isaías, Jeremias, Zacarias, Sofonias, Malaquias, Joel e muitos outros. Todos dando as descrições do fim. Características do fim. Do cerco à cidade santa, Jerusalém. Uma coalizão de nações encabeçada pelo anticristo. Várias nações que se unirá a ele no fim dos tempos e combaterá contra a cidade santa. E vimos o que acontecerá. Todos os profetas falando. Hoje vimos, logo no início do estudo eu disse, falei no outro vídeo passado, vou dizer de novo, olhe, eu estou falando aqui, o nosso estudo foi características do fim, da vinda do Senhor. Vimos Paulo falando também João, vimos o Senhor Jesus falando, vimos as características dos profetas falando. Eu falei disso, do fim, as características finais e o anticristo. Vimos no livro de Apocalipse que tem duas bestas e um falso profeta. Esse falso profeta preparará o terreno para a besta. Ela vai preparar o terreno. Vamos dizer assim, que ela vai convencer o mundo a adorá-lo. Ela vai preparar o terreno no mundo para o mundo vai adorá-lo. Esse é o papel dele. Tem uma besta que fala em duas. Tem uma que fala que grandes teólogos dizem que ela é um poder político e religioso. Ela se encaixa com isso. Um poder político e religioso. A outra é o anticristo em pessoa. Foi as descrições que nós falamos. De onde ele surgirá? De onde ele sairá? Vimos no Daniel, que diz, a gente viu lá em Daniel, no vídeo passado, que diz assim, o povo do príncipe que virá destruirá o templo de Jerusalém. Vimos lá, falando, quem era aquele povo? Vai dizer os romanos. Mas a gente viu, que quem viu meus vídeos passados, quem estiver assistindo agora pela primeira vez esse vídeo, volte lá atrás para ver, nos vídeos anteriores. E quem vem acompanhando, todos já está sabendo o que eu estou dizendo. Que esse povo são aquelas 6 legiões que combateram, são todos descendentes de Ismael, ismaelitas, inimigos de todos sempre, e continua hoje, só mudaram os nomes, mas os inimigos do Senhor, os inimigos do povo judeu, os inimigos de todos sempre é os mesmos, só fez mudar os nomes. As áreas, as cidades onde eles habitavam, hoje só mudaram os nomes. Vários locais daquele tempo, o Senhor destruiu, como a Babilônia, destruiu a Babilônia, Nínive, você encontra em Naum, no profeta Naum falando da destruição de Nínive. Jonas foi até lá, pregou, se arrependeram. Depois se corromperam tudo de novo, aí o Senhor não tem jeito. Eles eram maus. Maus. Praticavam atos de atrocidade terríveis. Eles praticavam, o povo de Nínive. E o Senhor destruiu. E aquela área ali nunca mais foi construída, mas foi reconstruída outras coisas mais para lá, mais dentro dos domínios, não naquele local. Lá está só em ruína. Babilônia está só em ruína, lá, só ruína. Não construiu nada ali. O que foi construído agora já foi a uns 8, 10 quilômetros na frente. Nínive também foi construído coisas bem lá à frente, ali só ficou ruína. E vimos o povo do príncipe que virá. Quem são eles? Quem são esse povo
que vimos pelas descrições que Daniel deu claramente, o povo que destruísse, o povo do príncipe, o príncipe ia se levantar daquele povo que destruísse o templo de Jerusalém. E vimos quem era. Que era o povo árabe. Todas aquelas legiões foram árabes. Já tem outros que dizem, não importa, mas vimos historicamente que foram eles, que Tito não deu ordem, foi eles mesmos. 2 historiadores que viveram naquele tempo confirmando a ação. Aí a gente para olhar. Aí diz, não, mas e Roma? E Roma? Olha, o estudo aqui foi o fim, as características do fim, como será ali, e o anticristo, uma das bestas. Tem a outra besta, que é o poder religioso e político. É outra, eu não toquei nesse assunto. Já tem outros historiadores que afirmam, o Papa é o anticristo. Não é. Ele não é o anticristo. Dele, da Europa, dele, ele não sairá. Ele não é. Vimos aqui ó, as provas bíblicas. Vimos livros históricos. Ele não é. Ele pode ter uma pontinha? Pode. Mas, vou adiantar logo para vocês aqui. Quem já sabe fica sabendo mais ainda. Quem não sabe, posso falar. Esta outra besta, este outro poder religioso e político, a besta, aquela, lá em Apocalipse tem uma parte que diz assim, eis que ela recebeu um ferimento mortal e voltou do seu ferimento. E o povo se admirou com a besta, porque se recuperou do seu ferimento mortal. Quando é que eu vou começar a falar nisso? Hoje, nesse vídeo, eu encerro e não encerrando, o fim e o anticristo. Mas esse tema já puxa um outro. A nova sequência de estudo, com um novo tema, mas que é uma sequência desse, se chamará A Marca da Besta. Será o chip, como todos dizem? Será um dia especial, como alguns falam também? Ou será em nome de Alá? Este é o tema do próximo estudo que eu vou trazer para nós aqui, mas que é uma sequência, tem tudo a ver com isso. Aí entrará a outra besta, o poder religioso e político. Eu agora falei de o anticristo, de onde ele sairá e das características do fim. O próximo, a sua marca, o poder religioso e político. A besta que recebeu ferimento mortal e se recuperou. E todos a adoraram. Ele voltou novamente. Aquele reino voltou de novo. Aquele poder que tinha poder no passado, que perdeu suas forças. Muitos interpretam como Roma, nos tempos papados, que na época da Inquisição pintava e bordava e mandava no mundo, mas foi destruído, caiu, perdeu seu poder. Ainda está aí, mas não tem a mesma força. E alguns teólogos dizem que ele vai retornar com o seu poder novamente. E vai ter o mesmo poder que tinha antes. Será? Na sequência de estudo, nos próximos vídeos, que eu vou trazer na sequência de estudo, já como eu disse o tema, a marca da besta, será o chip? Será um dia especial? Ou será em nome de Alá? Dentro desse nova sequência, desse tema novo, mas puxa esse outro, é uma sequência desse, aí vem a outra besta. Eu tenho que falar dela. É a outra besta. Que é o poder político e religioso. Será que é Roma mesmo como dizem? Será que é? Vamos ver na próxima sequência de estudo. Mas o que eu vejo, o que se fecha em todas as escrituras sagradas, em toda a Bíblia, eu só vejo, minha gente, tudo se fechando, está na nossa vista. Um império se levanta. Muitos continuam ligados nas mesmas coisas. E não vê, olha, muitas vertentes da teologia já foi derrubada no passado. Acreditava-se que era isso. Acreditava-se que o anticristo era o Nero César. Era Hitler. Era Napoleão Bonaparte. Vários. O 666. Transformando em algarismo. Puxando para o nome. Aí, César. Hitler. O Papa. Vários. É claro que você vê no livro dos apóstolos, João, muitos já se fizeram anticristo. Muitos já foram anticristo. O inimigo já usou muitos desses homens. Já usou vários desses tiranos. César,
devastou cristão, massacrou, mutilou, é terrível. Hitler matou 6 milhões de judeus, o povo de Deus só atacou ali. A Inquisição também, como a continuação da Inquisição, pintou e bordou, fez misérias com os santos de Deus. Fez muita coisa, derrubou muito sangue inocente, muita coisa. Nós vimos tudo isso, mas as Escrituras falam que o inimigo final da raça humana, o inimigo final de Deus, o inimigo, esse que se levantará, o terceiro e o mais temível, o mais terrível de todo, o último da história humana, ainda vai se levantar. É claro que as influências dele agem no mundo a todo momento, mas ele vai se manifestar em carne, em uma pessoa, em um ser, que vai ser o pior de todos. Você vê no livro de Apocalipse, fala da trindade maldita. Uma besta, a outra e o falso profeta. Todos os três trabalhando junto. Agora uma coisa eu posso dizer a vocês que estão com convicção. Uma coisa que eu sempre ouvi, que dizia que uma das bestas falava o quê? Ela ia unir as religiões num conhecido, que a gente conhece bem, ecumenismo. União das religiões. Só tenho a dizer a vocês é isso. Já começou isso? Já. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está fazendo essa união no mundo? Unindo as religiões, traduzindo, preparando o terreno para uma religião única, um domínio único. Para daí convencer o mundo, o sistema a adorar o anticristo. Quem é que está fazendo isso? Quem é? Eu vou deixar essa curiosidade para vocês. Mas sei que muitos que estão vendo sabem de quem eu falo. Na próxima sequência de estudo vou tocar nesse assunto. Porque esse assunto aqui, esse tema que eu propus nesse tema, que a gente estudar, essa sequência de estudo é falando do fim do anticristo. Esse tema, essa parte aí eu vou falar no próxima sequência de vídeos. No próximo estudo, que está incluído ali. Agora, minha gente, algumas coisas eu já vejo aí. A gente vê claramente, ou tem pessoas que veem, está ligado no passado, em teologias passadas, em coisas passadas. Como eu disse, várias vertentes da teologia, muita gente tentou adivinhar coisas e foi derrubado por terra. Não enxergou claramente na Bíblia que os inimigos de Deus são sempre os mesmos. Os ismaelitas e os descendentes de Esaú. Vimos que nos vídeos passados já falei, os descendentes de Esaú hoje são o povo, aquele povo ali da Palestina. E os ismaelitas são a nação árabe, são os muçulmanos. Os inimigos de sempre, só mudaram o nome. Eles só mudaram o nome. Naquele tempo tinha um nome, hoje tem outro. Mas os mesmos inimigos, quando você vai olhar as origens, a descendência, a inimizade, o ódio, é o mesmo. É o mesmo povo. Vejam essa passagem aqui que a gente já leu. Eu vou ler só um pedacinho, preste bem atenção nisso. Preste atenção. Zacarias 14. Versículo 1 e 2, vejam só. Atentai, todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Yahushalaim, Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Quando eu vejo algo assim, eu vejo o ISIS, o terrorismo atual. Já está acontecendo isso, tá? Eles, o ISIS, a Força Islâmica, os terroristas, quando eles invadem um povoado lá na região, olha só o que eles fazem, se não se encaixa. Quando eles invadem um povoado, ele pega os homens, eles separam homens e mulheres, pega os homens e meninos de 14 anos para cima e mata, executa. De 14 anos, homens, meninos de 14 anos para cima, executa. Pega as mulheres, filhas, separa uma das outras, despidas nuas. E aí eles observam e olham pelos seios, pela virgindade, novas, seio grande, seio pequeno, eles fazem as separações e olha. A virgindade, olha a testa, é virgem, nova, bonitas, belas, separa. Porque vai levar para eu até anotei aqui, o Raqqa, a fortaleza ISIS, que é a fortaleza do Império Islâmico, do Estado Islâmico, que é localizado no Iraque.
Eles levam, pegam as virgens mais bonitas, tamanho de ser belas, virgens novas, pega e leva. Isso pode ser 10, 11, 12 anos, 13 anos, não importa. Aí leva para os sheiks. Tem uma hierarquia lá entre eles. E ele leva para os mais. Leva para eles, para a fortaleza. E lá a hierarquia, os maiores, eles olham, pega 3, 4 e leva. Virgens, bonitas, belas, novinha, 10, 11, 12 anos, não importa. Ele leva. E eles vão abusar delas, estrupá-las, violentá-las, como aqui diz. Vai violentar, estrupar, 1 mês, 2, até enjoar. Quando eles abusam, pegam elas, jogam elas para lá. Aí eles pegam, levam para o mercado escravos. Já vimos aqui outras passagens. Não vou ler aqui não para a gente não gastar tempo. Mas vocês, meu vídeo passado, vocês vão ver que eu toquei, li aqui Zacarias. E está falando que pega o povo, troca o povo, vende o povo como escravo. Se encaixa perfeito nessa passagem. E ele pega as crianças já usadas dele, que era virgem, foi estrupada, mutilada, violentadas. Foi estrupada, violentadas. Aí eles pegam, os sheiks, os grandes dos muçulmanos, já se abusaram delas. Os terroristas radicais islâmicos já se abusaram delas. Aí eles pegam ela, levam para o mercado. Chega lá no mercado, já é usada, o preço cai. Aí vende ela para outros. Tem relatos de meninas que depois conseguem escapar e conta seu relato que foi vendida 22 vezes. Aí o outro compra, usa, não quer mais, vende como uma moto, um carro velho que não quer, que vive fazendo rolo. Aí leva, vende, eles pegam, aí cai preço, né? Como um carro velho, uma moto velha, pega, cai preço, aí revende de novo e assim fica fazendo. Ó. Usou, comprou, usou, abusou, vende. Como eu disse, teve relato de meninas que foi vendida 22 vezes, até conseguir escapar. 22 vezes estupradas, violentadas, sofrendo na mão deles. Teve história de uma menina de 22 anos, que ela se negou a isso. Aí foi queimada viva. Eles praticam todo o ato de atrocidade. Só não vê quem não quer. Este é o povo do anticristo. Eles estão pintando e ganhando poder. Hoje, aí quando você vai para essas nações, você olha, assírios. É o povo assírio, você lê na Bíblia como assírios. Era a mais poderosa nação da época, entre os povos semitas. Foi a primeira nação que dominou ali. Depois foi devorado, que tinha a sua capital Nínive. Nínive você encontra que Deus destruiu Nínive através do profeta Naum. Jonas, profeta Jonas, Deus mandou ele pregar até lá, o povo se arrependeu. Depois se corrompeu de novo. Aí Deus mandou Naum pregar, que aí destruiu mesmo. Aí eles assim dominaram, que tinha a sua capital Nínive. E Deus destruiu. Todo aquele povo dizimou. Eram maus. Para você ter ideia que eram tão maus, quando eles pegavam o povo inimigo, eles decapitavam, mesma coisa hoje. Como eu digo, mudaram o nome, mas é a mesma crueldade, mesma sequência. Mutilava, destruía, degolava. Eles empalavam as pessoas. Perdão pela expressão que eu vou dizer agora, se tiver criança aí, tiro da sala. Empalamento. O que é isso que eles faziam? O que era isso? Eles pegavam um bastão de ferro, ou de madeira, introduzia no ânus da vítima e atravessava por dentro até sair na boca. Atravessava e enfiava, deixava pendurado. Era um empalador. Eram terríveis, cruéis. E Deus dizimou eles. Mas as gerações deles, a ruindade se multiplicou. O povo hoje mudou o nome. Onde é Nínive hoje? Monsul, terceira maior cidade do Iraque. Monsul é capital de uma província por nome de Ninawa. Deixa eu ver aqui, até um nomezinho meio... Ninawa é o nome da cidade. Nínive, que era a capital da Assíria, naqueles tempos. Hoje é Monsul, terceira maior cidade do Iraque, que é capital da província de Ninawa, antiga Nínive. Quem é que está lá hoje? O Estado Islâmico dominou aquela região e fez com que aquela parte do Iraque metesse a bandeira deles. Nasceu ali o Estado Islâmico. Se autodenominaram de Estado Islâmico, onde domina toda aquela região. Um império que nasce diante dos nossos olhos. Nações e mais nações lutam e combatem contra eles e não conseguem dizimar. Nações poderosas como Rússia ajuda, bombardeia direto e não conseguem varrer eles do mapa. Cada vez eles crescem mais em todo o planeta.
estão colocando sanções cada vez mais pesadas em cima de Jerusalém, apertando Jerusalém, apertando Israel, cada vez mais apertando Israel, cada vez tirando a parte de adoração de Israel, acuando, os muçulmanos acuando eles ficando pequenininhos, toda aquela região. Quando você olha Israel, ao redor, todas as nações ao redor são inimigos. Os palestinos, os árabes são inimigos mortais do povo de Israel. Daquela época só mudou o nome, mas hoje é a mesma coisa. Israel está cercada de inimigos. Está cercada de inimigos. Eles pintam e bordam. Fiz até uma pesquisa, aqui, ó. A Babilônia, você vê que em várias passagens da Bíblia, no Apocalipse, caiu a grande Babilônia. Sempre se fala nela. Onde é a Babilônia hoje? Iraque. Olha, Iraque. A ruína ficou lá em ruína, numa parte de lá. Aí construíram a cidade de Iraque, é claro, depois, mais para frente. A uns quilômetros à frente. Ela está lá, só as pedras na terra, não construíram nada ali. Mas mais para frente, a uns quilômetros à frente, aí é o Iraque. Mas dentro dos domínios dela. Com as mesmas coisas, o mesmo povo. Hoje o Estado Islâmico chegou ali e dominou e está crescendo. Tudo ali, é a mesma coisinha. Babilônia, o futuro centro e cabeça do Império Islâmico que virá. Está lá crescendo. A Bíblia usa essa metáfora. Caiu a grande Babilônia. Vai Apocalipse fala esse mesmo termo. Aí você olha por trás e vê quem é. As mesmas agonias, os mesmos aperreios. Babilônia será o centro e a cabeça do Império da Besta Islâmico que virá. Isto significa que a nação moderna, que engloba a região geográfica da antiga Babilônia, Nínive, que já vimos onde é, também conhecida historicamente como Mesopotâmia, será a capital, cabeça e centro da vinda do império do fim desta era. Você vê que é tudo ali, engloba tudo ali. Vimos que, por exemplo, 7 cartas de igreja, é toda aquela região ali, ó. As igrejas, Ásia Menor, a gente viu. Qual é a cidade que é o norte de Israel? Turquia. As 7 cartas às igrejas da Ásia. Apocalipse, logo de cara. As 7 cartas às igrejas da Ásia. Que Ásia é essa? Menor. O que é hoje? Turquia. Olha o conjunto. Olha o conjunto de um com o outro. É a ligação. É os 2 pontos. Estudo escatológico mostra que, vez que ela se levantará ali. Ó. O sistema se levantará ali e migrará para a Turquia, onde é o trono de Satanás. E dali ele fará a coalizão e juntará todas as nações. A outra besta vai convencer o mundo a adorá-lo. E todos vão se unir a ele. Vai fazer um acordo de paz, como vimos, uma semana, e vimos que cada dia é equivalente a um ano. Uma semana tem 7 dias, 7 anos, e no meio da semana vai fazer cessar o acordo. E aí é agonia. E aí é guerra, até o fim. É os 3 anos e meio terríveis. Eis que, quando disserem paz, pode correr, fugir. Aí, ó, virá repentina destruição. Vimos tudo isso. O Iraque é a nação moderna, que engloba esses territórios antigos. É o centro, a cabeça do último império, a ser reavivado. Quando a gente parte para aqui, é uma coalizão. Eu atualmente observo, e peço para os irmãos observarem, Iraque e Turquia. Dizem que Erdogan, que era ministro, que agora é presidente da Síria, ele é o anticristo. Dizem que é. Mas é cedo para falar. É um conjunto. É como disse, um império dá poder ao outro. Uma besta dá poder ao outro. Eles estão ali, ó. O inimigo surgirá dali, ó. O inimigo surgirá daquela região ali. É dali que ele se levantará. Só não vê quem não quer. Está crescendo, ó. Cada vez mais o poderio. Cada vez mais. Aí você vem para aqui, ó. Deixa eu ver. Apocalipse 2:12. Vamos ver o que, é que ele diz. Vimos que as 7 cartas, as igrejas da Ásia, é a Ásia Menor, que é a Turquia, hoje em dia. Vamos aqui, ó. Olha o que é que diz, hein? Apocalipse 2:12. 2:12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permanece fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo
nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Ah, mas é uma metáfora. Metáfora? Quando a gente viu todo o estudo, ó, as características. Asa menor, Mesec, Tubal, Ezequiel, xeque-mate. Gog, o príncipe. O chifre pequeno. De Apocalipse de Daniel que fala. Mesec, Tubal, vimos que... Quem assistiu os outros vídeos não adianta estar repetindo. A gente já viu no outro vídeo, vocês sabem o que eu disse, né? São os povos, filho de tal, que dominavam ali... Dominavam a Ásia Menor, a região da Ásia Menor, hoje Turquia. Você vê que os pontos estão interligados. Você vai andando, Babilônia, aí parte para Naum, para estudar Nínive, cidade que foi destruída, mas tem característica também para o fim. Aí você vai para Apocalipse, aí vê todas aquelas características, sai juntando as peças. Você vê, e juntando o povo do príncipe que virá, a dica que Daniel deu, e você vê toda a característica da Bíblia se encaixando. Ela se encaixa perfeitamente. Você vê claramente que o anticristo sairá daquele reino, do Oriente. Tudo começou ali e tudo terminará ali. Você leu nessa sequência de vídeos, viu claramente as nações, o ataque a Jerusalém. O ataque a Jerusalém. Não está falando que as nações vão se secar para atacar Estados Unidos, Roma, Europa, para atacar Brasil, não. O foco é ali, ó, as nações todinha. Ele, quando vinha esse grande líder, ele vem aqui, ó, labiamente, mansamente, inteligentemente. O outro falso profeta vai induzir ao povo a adorar ele. Ele vem mansamente, inteligente. E ele vem aqui. Ó. Depois que ele vê, ele vai querer ser adorado como Deus. Os cristãos verdadeiros. O sistema de apostasia que a gente leu lá em Paulo. De apostasia. Vimos o que é apostasia. Está sendo preparado para ele. Veja como está as igrejas hoje. As nojeiras. Todos os escândalos têm evangélico no meio. Todos os escândalos têm evangélico no meio. Eduardo Cunha, evangélico. E vários outros, que se eu for falar aqui, eu vou passar o tempo todo falando. As igrejas estão uma nojeira. Tem uns poucos combatentes e umas poucas combatentes tem. Tem uns pastores aí ainda poucos, mas lutando ainda fervorosamente. Tem umas mulheres de Deus ainda fervorosamente aí. Mas são poucos. A nojeira dominou entre os jovens. Tem uns jovens ainda espertos, tem, mas é a maioria. A apostasia está dentro. Dominou as igrejas do mundo todo. O sistema está sendo preparado. O sistema está sendo todo preparado para ele. Quando ele vir, vai ser fácil. O povo já está sendo enganado mesmo. Ninguém quer saber mais de salvar sua alma. Ninguém quer saber mais de olhar sua alma. Só quer saber de bem material. Aí vai ser fácil para ele. É um prato feito. Os verdadeiros servos de Deus não vão se entregar a isso. Vão se manter firme e fiel. E vão olhar e vão conhecer ele. Mas a maioria do povo vai estar sendo totalmente enganado. Aí, meu irmão, só o Senhor para nos proteger, quem estiver naquele tempo. Tem os irmãos que tem a teologia que fala do arrebatamento secreto. Outros que dizem que é depois. Um conselho que eu dou é esse. Os irmãos que defendem a tese do arrebatamento antes de tudo isso. Vai ser tirado antes disso. Comecem a pensar também que a gente pode enfrentar tudo isso. Comecem a pensar também que a gente pode enfrentar tudo isso. Para não perder a fé. Porque alguns não, mas outros vão ficar esperando. E se não acontecer, pensem assim, se não acontecer o arrebatamento antes, for como a outra diz, ou a Bíblia diz, como a outra linha de pensamento diz, que vamos enfrentar a tribulação. Como é que vai ser? Muitos, eu sei bem, a gente sabe como é o ser humano, vão perder a fé. Quando vê que não vai acontecer, que não aconteceu o arrebatamento antes, que vai passar por aquilo, vai dizer, é mentira. E vai terminar adorando a besta. Que diz que a Bíblia diz que ele vai fazer fogo chover do céu e vai confundir até os eleitos. Comece a imaginar, comece a pensar nessa forma, porque a Bíblia, eu particularmente, não estou engolindo, eu tenho a minha opinião. Eu, pelas descrições da Bíblia, eu não vejo esse arrebatamento antes, eu não vejo base para isso. Mas os irmãos que acreditam, tudo bem, não vamos brigar por isso. Tudo bem, irmãos, tudo bem. Mas pensem, porque se não acontecer assim, e se acontecer, que eu acredito, eu vejo a Bíblia mostrando isso, que vamos enfrentar isso. Não decepcionar.
ficar esperando antes e não acontecer, e acontecer as agonias, cadê? Aí se decepcionar e terminar seguindo a besta, porque esperava uma coisa, não aconteceu, terminou, deixando tudo para lá e foi seguir o falso profeta. Não. Não. Se acontecer assim, tudo bem. Se não, firme. Não se corrompa com nada do que vem aí pela frente. Se mantenham fiéis. Abram os olhos. E é isso, irmão. Nessa sequência de vídeo, esse tema, o fim e o anticristo, eu termino aqui. Vimos características perfeitas. Vimos os profetas dizendo todinho o final. Vimos o povo, de onde sairá ele. As nações, de onde sairá, da região. Vimos claramente tudo isso. Vimos as descrições do fim. Nós estamos no fim, está tudo aí. Estamos vendo aí tudo surgindo na nossa frente. Só não vê quem não quer. Veja as atrocidades que aqueles demônios fazem. Tudo está aí. E na próxima sequência de estudo, que o tema é, eu já vou dar ênfase a, como eu já disse, a marca da besta. Será o chip? Será um dia especial, como tem os que falam? Ou em nome de Alá? E lá, aí eu já entro com também, dentro do tema, a outra besta, que é o poder religioso e político. Quem será? Aí um diz que é Roma, que é a besta que recebeu o ferimento mortal e vai se recuperar no final. Esse império que depois caiu e voltará de novo, se levantará no final. Aí dizem que é Roma. Será que é mesmo? Na próxima sequência de estudo, que eu estou me inteirando mais dele, para daqui a algumas semanas eu trazer, aí a gente vai ver tudo isso. Esse tema sobre esse estudo que eu trouxe, o fim e o anticristo, eu encerro e não encerro, né? Porque o que vem agora é uma continuação, que vamos dar ênfase agora em outras coisas, mas é a continuação. Só que com outro tema, porque vamos dar ênfase em outras coisas. Esse assunto, esse tema é riquíssimo. Tem muitas coisas. Quanto mais você puxa, a gente vai. Se eu fosse puxar muito mais ainda, a gente ia ficar para lá. A gente ia ficar aqui, ó, o fim e o anticristo, parte 20. Porque tem muitas coisas embutidas. Mas isso aí já dá para a gente sentir. Isso aí já dá para a gente sentir o que vem por aí. Já dá para sentir. Firmeza. Firme. Não se esmoreçam. Firme. Retidão. Fé. Misericórdia. Amor. Se afaste do mal. Pratique a justiça. Tire as amarras da injustiça. Ame a Deus. Orem a Deus. Ame o seu próximo. Mansidão. Humildade. Fé. Retidão. Bondade. Vistam nu quando vê. Mate a fome do faminto. Não intentem em vossos corações o mal contra o seu próximo. Inveja, tire-se de vocês. Só bondade, amor e mansidão. E meditem na palavra de dia e de noite. Fé, força. E é isso aí. Até a próxima sequência de estudo com outro tema que eu já disse a vocês agora há pouco. Daqui a algumas semanas retornarei com o estudo, esse novo estudo que puxa esse também agora. Né? Uma sequência, com outro título, mas que puxa a mesma sequência. Que Deus abençoe, amados. O Espírito Santo, que o Espírito de Deus esteja em vossos lares e em vossos corações. A paz seja convosco. Até a próxima. Amém.